comunidades quilombolas de Garanhuns. Meu nome é Juliana, eu sou de Garanhuns, eu sou assistente social, trabalho no Centro de Referência de Caísa, com as comunidades quilombolas de lá. Meu nome é Ilka, eu sou técnica em assuntos educacionais da Unidade Acadêmica de Garanhuns, que é a extensão da Universidade Federal do Pernambuco, e tem um trabalho junto às comunidades quilombolas em pré-vestibular. Meu nome é Fábio, também sou de Garanhuns e trabalho junto com elas no CRAS. Meu nome é Pedro, eu sou motorista que transporta a turma que vier de Garanhuns. Eu sou José Maria, eu sou da comunidade quilombola Angico, Bom Conselho. Sou Josenilda, da comunidade quilombola Angico, Bom Conselho. Meu nome é José Carlos da Silva, membro da Comissão Estadual, representante da comunidade Igreja Castanho em Garanhuns. Trabalho no projeto São Francisco. Meu nome é Rodrigo, sou do IBAMA, a gente está tratando do licenciamento ambiental, do acompanhamento ambiental do projeto São Francisco. Meu nome é Francisco Portela, eu sou analista ambiental do IBAMA, estou junto com o Rodrigo cuidando do meio socioeconômico do projeto de integração de bacias do Rio São Francisco com as bacias setentrionais do Nordeste. Estamos cuidando desse projeto e a gente cuida do meio socioeconômico, por isso que a gente está aqui hoje querendo conhecer a comunidade, porque esse assunto pertence também ao licenciamento ambiental do projeto. Meu nome é Cícero, eu sou da comunidade quilombola do Estrela, Garanhuns, e sou colaborador da Comissão Estadual. Meu nome é Mário, sou da comunidade quilombola de Estivas, Garanhuns, e faço parte da Comissão Estadual. Meu nome é Expedito, sou da comunidade quilombola de Timbó, Garanhuns, e faço parte da Comissão Estadual. Meu nome é Maelsa, sou da comunidade quilombola de Timbó, Garanhuns. Valdemar, comunidade quilombola Trigo de Gilu e Caturupa, e sou da Comissão Estadual. Meu nome é Cleiton, sou da comunidade quilombola Negro de Gilu, no município de Itacuruba e membro da Comissão Estadual. Eu sou Rosa Doralina, sou professora aposentada da Rede Municipal e estou no curso de artesanato. Meu nome é Jacinto Garcia, sou da Aldeia Mungu e faço parte também do artesanato e também ainda faço, estudo ainda, estou fazendo a oitava série. Meu nome é Fabiana, sou aqui da comunidade, sou integrante da Comissão de Juventude do grupo de rádio e curso Secretaria de Leis, Pedagogia de Letras. Meu nome é Anunciada, sou da Conceição, do centro, trabalho com artesão. Eu sou André Araripe, sou lá do Centro Luiz Freire, sou parceiro do movimento Quilombola e sou do movimento de regionalização de São Francisco e contra a transposição. Americano, cooperante da United Nations Association International Service, conhecido pelos serviços internacionais. Estou como parceiro da organização Associação Quilombola Proteção das Crioulas na área de programas de agricultura. Eu consegui memorizar da integração do povo do CRAS. É dialogar, discutir sobre a comissão, avaliar um pouco os nossos trabalhos, assim, fazer um panorama, um levantamento, ter ideia do que fizemos, do que não fizemos, enfim, o que vamos fazer nos próximos anos. Então, vai ter momentos que nós vamos querer ficar mesmo só nós, né? Mas vocês vieram também no momento oportuno e aí por isso que a gente aproveita agora essa manhã para conversar principalmente, né? Entender um pouco como é que está a história da transposição e também, se possível e der tempo, entender um pouco com o pessoal de Garanhuns, com o pessoal do CRAS de Garanhuns, porque assim, a gente tem uma série de discussão também com relação aos trajes, para a gente entender um pouco como é que está essa questão. E aí eu proponho que a gente comece conversando com o pessoal da transposição, tá? A
eles estão fazendo uma vistoria na área, com levantamento, que faz parte do processo de licenciamento ambiental. Eu prefiro que eles comecem falando primeiro, depois, se tiver alguém que queira saber mais alguma coisa do detalhe técnico do projeto, eu posso. É o seguinte, a obra de transposição do Rio São Francisco, existe um licenciamento ambiental em curso no IBAMA. É uma obra que atravessa vários estados, né? Abrange vários estados. Então está sendo licenciado no IBAMA, o licenciamento é federal. E esse licenciamento, o empreendimento, hoje, existe uma licença de instalação que foi emitida, isso ainda no início desse ano. Então o que acontece? A obra iniciou há aproximadamente 6 meses e nós somos técnicos do IBAMA, né, servidores do IBAMA, nós fazemos um acompanhamento da obra. Fomos tanto às obras do eixo leste quanto às obras do eixo norte, certo? E estivemos vistoriando as obras que estão sendo encaminhadas pelo Exército. Quem está executando a obra não é uma empreiteira privada. São os batalhões de engenharia e construção do Exército, o segundo BEC e o terceiro BEC. Né? A sigla BEC é Batalhão de Engenharia e Construção. Então fomos vistoriar as ações do Exército como executor da obra. Só que essa obra da transposição não é uma obra simplesmente uma obra que somente uma obra civil, né, de fazer com que haja as adutoras, a construção de adutoras para levar água para o estado do Ceará, o estado da Paraíba, certo? Existe, na verdade, um projeto. E esse projeto prevê, inclusive, fortalecimento de comunidades, né? A comunidade quilombola, fortalecimento de comunidades indígenas. Então, nós estamos fazendo essa vistoria exatamente para conhecer melhor a realidade e conhecer o acompanhamento do que o empreendedor, no caso o Ministério da Integração Nacional, propõe junto com as obras, né? Então, é o projeto inteiro. Então, a gente está vindo aqui conhecer a obra e o projeto de integração do São Francisco. E por isso que nesse projeto há uma previsão, inclusive, de um programa específico para a comunidade quilombola, para as comunidades quilombolas, né? Entre elas aqui de Conceição de Crioulos. Né? Então tem um PBA, que é um Programa Básico Ambiental, certo? Que é o item 17 da licença, que chama Programa de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas. Então esse documento é um conjunto de compromissos do Ministério da Integração Nacional com as comunidades quilombolas. Então são compromissos diversos para diversas comunidades quilombolas, né? Entre elas aqui a comunidade Conceição de Crioulos. Então isso aqui é um programa que vai ser executado, está sendo planejado, está sendo detalhado e é um programa que vai ser executado. Né? Então nós viemos aqui à região fazer uma vistoria, estivemos lá na terra indígena Trucá, estivemos também, vamos conhecer programas de assentamento, programas de irrigação, programas de reassentamento de agricultores, saber como que o Ministério da Integração Nacional está encaminhando o seu conjunto de compromissos que faz parte do projeto da integração do Rio São Francisco, que é conhecido popularmente como transposição do Rio São Francisco. Então esse é o nosso trabalho aqui na região. Claro, estamos num reconhecimento, numa vistoria preliminar. Vamos ter que voltar aqui outras vezes. Francisco acabou colocando basicamente tudo para vocês entenderem, né, de forma didática, para a gente colocar como é que é o procedimento de licenciamento, por que questões sociais, econômicas e políticas são discutidas também no licenciamento, né? Ele é composto basicamente de 3 fases. Seria uma licença prévia, na qual o empreendedor faz os estudos, apresenta uma matriz de impacto ambiental e essa matriz de impacto é analisada, né, pelo IBAMA e é proposto alguns programas que vai mitigar, ajudar a melhorar os impactos que vão ser criados com a inserção dessa obra. Então, basicamente, esse é o procedimento de licenciamento. Daí, se esses programas forem aceitos, se o IBAMA analisa e julga que ele tem uma condição de absorver aquele impacto, de mitigar aquele impacto, é emitida uma licença de instalação, que é o que o Ministério da Integração tem hoje.
Depois da obra instalada, a gente concede uma licença de operação, que ainda pode ter programas em desenvolvimento, né, mas aí o Ministério está autorizado a usar, a colocar em funcionamento, né, a obra que ele instalou. Essas questões socioambientais têm sido fortemente inseridas dentro do licenciamento ambiental mais recentemente, né, como a gente entende que é um impacto que acontece sobre as regiões que estão sendo alvo de obras, né, e tem sido discutido mais intensamente dentro do IBAMA. É claro que o IBAMA tem sua posição, é um órgão federal, uma instituição, a gente está aqui falando pelo IBAMA. Essas discussões são todas encaminhadas em nível de equipe, em nível técnico, e tenta sempre dar uma solução mais adequada para cada caso. E uma parte do procedimento é estar aqui em campo, né, acompanhando, gerando as nossas próprias informações, né, para conhecer essa realidade, para saber se os programas estão sendo efetivamente executados, dentro do cronograma, né, estão sendo adequados, se a comunidade está absorvendo isso ou não. Essa é a nossa função aqui também. Né? Então, a gente veio aqui, na época da elaboração do EIA-RIMA, essa comunidade foi identificada, né, como território quilombola, e a gente elaborou a meta preliminar do PBA, e quando a licença de instalação foi emitida, a gente começou a fazer reuniões aqui. A gente esteve no início desse ano, só o Ministério, para a gente conhecer a comunidade, até que a equipe do Ministério que estava trabalhando no projeto não conhecia ainda a comunidade. Nós tivemos a reunião na associação, né? Tem uma associação aqui com o Alfredo e com outras lideranças, e a gente confrontou as informações que a gente tinha da empresa que fez o levantamento na época do estudo de impacto ambiental para as condições da época, né, no início do ano. Inclusive foi levantado que teve algumas informações que já tinham até feito. Na época foi levantado que precisava trazer uma adutora lá de Belém de São Francisco para cá. Quando a gente chegou aqui, aí o que é que foi informado para a gente? Que vocês já tinham conseguido um recurso junto à FUNAI e a instalação do abastecimento já estava feita, estava faltando a FUNASA. Estava faltando a complementação, né, para a distribuição da União, tem uma vila mais na frente, então, Vila União, e o reservatório de 114 metros cúbicos. Também foi levantada a questão de casas junto à FUNASA, né, para substituição de casas de taipa, por a casa de alvenaria. E foi discutida uma série de informações, isso já com o pessoal da Fundação Palmares. E não só a Conceição das Crioulas, mas as outras comunidades quilombolas. Na época do EI, a gente tinha identificado 13 comunidades. Uma delas não era uma comunidade quilombola. E a gente acertou em acordo com a Fundação Palmares, que todas as comunidades quilombolas da região do projeto que tivessem solicitado, tivessem sido reconhecidas até o dia da instalação da licença, o dia da data da emissão da licença de instalação, a gente trabalharia nessas comunidades. Então a gente hoje está discutindo com as comunidades. A primeira ação já é agora no início do ano, para a construção das casas, de parte da demanda que foi levantada aqui, né? E o Ministério da Integração teve aqui, eu não estava no dia que o Ministério veio, mas a gente já tem uma lista de beneficiários, né? Que são moradores de casas de taipa. Eu não sei exatamente aonde, quais são as comunidades aqui, mas é no território quilombola, que vai ser construído pela FUNASA. E a gente já passou o recurso para a FUNASA, o Ministério da Integração já fez um destaque do recurso, e a FUNASA está elaborando o processo de licitação. Então, aqui em Pernambuco, está abrindo um ou dois lotes no dia 22 de dezembro, tá? E um outro logo no início de janeiro. Bom, então, é isso, são as primeiras ações. E o pessoal vai continuar vindo aqui, né, que está conduzindo diretamente esse programa, junto com a Fundação Palmares, na implantação das demais ações negociadas. Realmente, várias pessoas
né? No primeiro momento, realmente para fazer esse levantamento, em outro para iniciar trabalho. Várias vezes já veio pessoas do Ministério da Integração aqui. E em todas as vezes, nós ficamos com algumas curiosidades com relação à transposição, né? Com relação às águas. E agora, a fala dele me colocou uma dúvida maior ainda. Quando ele diz que o projeto tem a função de fortalecer as comunidades. Também tem a função de investir em políticas públicas nas comunidades quilombolas. E aí eu tenho certeza que nós, das comunidades quilombolas, e também nós os que não estão nas comunidades quilombolas, nós fomos deixados no esquecimento, enfim, toda a população rural foi deixada no esquecimento durante o longo da história, à margem de toda e qualquer política pública que venha beneficiar o cidadão e a cidadã, o trabalhador e a trabalhadora, enfim. E isso sempre causou o êxodo rural, a ida das pessoas, tanto daqui de Conceição quanto de outras comunidades para as cidades. Então, ao nosso ver, o direito às políticas públicas nós temos, independente da transposição ou não. Nós temos e não abrimos mão dela, em uma vírgula não abrimos mão. Agora, tem essa coisa de dizer que as comunidades é para fortalecer as comunidades, eu fico assim com dúvida, porque tem várias comunidades quilombolas que estão no percurso por onde vai passar o canal, né? E nós temos informação de que várias famílias vão ser remanejadas das suas terras e vão ser colocadas em agrovilas, vão ser colocadas em outros lugares. Inclusive, tem região em que as pessoas estão recebendo o título, estão recebendo o que a gente chama de escritura, para poder ser indenizado, né? E aí fica essa pergunta em mim: que tipo de fortalecimento é esse que remaneja as pessoas? Que tira do seu local de origem, que tira do seu espaço cultural, que tira do lugar onde você tem uma ligação muito forte com o território, onde está o cemitério onde seu avô foi enterrado, onde está a história do seu povo, enfim, onde está tudo. Eu fico me perguntando que espécie de fortalecimento é esse, né? E uma outra coisa, assim, que nós temos muita dúvida, né? E todas as vezes que vem alguém aqui, a gente pergunta: por que não mostra, por que não vai à comunidade, né? E leva o projeto, mostrando o percurso real de por onde vai passar esse canal. E coloca com todas a nitidez do mundo quais são os impactos negativos, porque os positivos estão sendo ditos. Cada um que vem aqui, cada pessoa que é a favor da transposição e que está tocando a transposição e chega aqui, diz para nós quais são os impactos positivos. Mas os impactos negativos não é dito. E a gente sabe que tem. A gente sabe que não é só flores. A gente sabe, por exemplo, e aí a gente gostaria muito que fosse mentira da nossa parte, que a gente sabe que não vai ter acesso a essa água, mesmo o canal passando por dentro da comunidade e que você já vai ser remanejado. Porque tem a história da concessão das águas, que a gente sabe que tem que pagar para isso, né? E nós não temos dinheiro para pagar, né? Então, como é que ficam essas comunidades? De que forma é que está sendo respeitado a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho? De que forma é que está sendo esse diálogo? Né? Porque assim, as comunidades vivem enfrentando dificuldades, vivem enfrentando horrores, enfim. E a gente precisa mesmo das políticas públicas. Mas além das políticas públicas, a gente quer ter o direito de criticar, quer ter o direito de dizer que é contra, e quer dizer por que é. E a gente só vai poder dizer que é um projeto direitinho. Então, são esses questionamentos e também perguntas. Por que não traz? Né? Por que não explica direitinho, não dialoga sobre os impactos negativos também que essas comunidades vão enfrentar? Eu Pode ser. Uma com a outra, Ou então a gente também, se policiar, nem está perguntando a mesma pergunta, nem está respondendo a mesma resposta, né? Claudemar.
é uma preocupação, eu quando falo minha, eu falo preocupação a nível populacional. Né? Pois todo estudo técnico aponta para, se o prosseguimento for acatado do jeito que vem sendo, nós vamos a um caos da falta do maior líquido do mundo, que é a água. No passado, o volume de água do Rio São Francisco era maravilhoso. Tinha lugar que se considerava até, chamava Baixo do Mar. E hoje, quem é humano? Se o técnico estudou na realidade o que está causando essa destruição das águas do nosso patrimônio, eu considero patrimônio histórico, que é o nosso Rio São Francisco, né? A gente já vê lugares por aí que já se atravessa a pé. Meu Deus, tanta tecnologia, tanto conhecimento, tantas dignidades nos estudos. Agora fazer a transposição desse rio como salvação, onde outros estudos feitos na região do Ceará, foi descoberto fontes de águas que dariam para abastecer o Ceará e outro estado vizinho. Não vejo na transposição a questão de revitalização. Não tem um projeto que aponte para nós, olha, estamos fazendo a transposição, mas primeiro tem aqui o oficial, que é a revitalização. E em explicações anteriores já nos disseram que não existe verbas. Para mim, é matar vidas. E que vidas? As comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, muitas delas já estão desagregadas, já estão certas que não vão mais existir ali. E quando foi feito o estudo, como bem disse a companheira Aparecida, esqueceu de ver que a vida do quilombola está também no seu habitat. Ele está habituado, ele está concentrado naquele ambiente onde, depois de longos anos de sofrimento, ele pôde se fixar. E vai ajudar, tirando esse homem do seu território. Já não se estuda a questão do êxodo, né, da cidade, o monte de comunidades que tem por aí nas periferias, colaborando para os crimes. Eu fico pensando assim, meu Deus, por que tudo que é proibido, tudo que é contra a natureza, não se estuda com atenção? Eu tenho essa preocupação, e quero dizer os nobres técnicos de Ibama e integração social, que a minha preocupação não é a nível pessoal, é a nível humano, gente. Seus filhos, seus netos, quem sabe um dia poderão até querer passar por essas comunidades. Como iriam sobreviver? Essa é uma preocupação que eu gostaria que, não a mim, mas os companheiros presentes, fosse dito se há um programa de revitalização para os rios, se há um programa de respeitabilidade às culturas. Se pensou nisso? Quando se tira um elemento de sua casa, coloca noutra casa, mesmo sendo vizinho, ele já não se acostuma. Imagina se essa casa for em outra cidade, em outro local, em outro estado, é arruinar a situação humana, é tornar sobre-humano a situação. A gente sabe que para chegar onde estamos hoje, custou-nos vidas. Pelo menos na área de quilombola, custou vidas. Quantos companheiros da minha época já tombaram por violência? E agora vem uma violência democrática. Chamar-se de democrática, constitucional não. Chamam. Constitucional, utilização de lei, mas que uma lei que esquece os parâmetros das outras. Né?
Eu tenho essa preocupação. Gostaria que a minha interpretação, se alguém interpretasse em termo humano. Eu tenho até cisma quando a gente fala, porque nós estamos tão técnicos, estamos tão sábios nas notícias, nas manchetes, quanto às proibições, são as coisas que são proibidas que hoje estão sendo expostas. E só tirando um pouco da realidade, se coloca um elemento na cadeia, onde ele passa a ter mais poder que solto. Para mim é um desrespeito à Constituição, é um desrespeito à vida. E nós não estamos fazendo melhor do que eles, não. Ou seja, pior. Estamos mesmo dizendo ao povo, olha, você está vendo isso aqui, é perfume. Só não diz a ele que esse perfume vai matar. Então, eu sou contra a transposição do meu e do nosso Chico. A quem vai chegar essa água? Porque se a gente tiver a 500 metros da margem do rio, tem gente passando seco. Aí vem ser uma obra dessa magnitude e a exemplo do que já se teve, hoje nós temos como resultado lá em Negro de Gilu e Poço dos Cavalos, em Itacuruba, onde os territórios foram inundados e até hoje o Estado brasileiro não cumpriu a sua obrigação. 20 anos. Faz 20 anos no dia 30 de março do próximo ano, faz 20 anos que a última família saiu da outra Itacuruba para a nova Itacuruba. E até hoje não se cumpriu. O Estado brasileiro... Qual hidrelétrica? Sobratinho? Não, Itaparica. Certo? Onde 2 comunidades quilombolas saíram. E até hoje a grande luta dessas comunidades é por acesso ao território que lhe foi tirado pelo Estado. E hoje a gente vê, ouve de colegas, olha, o canal vai dividir a comunidade ao meio e o acesso à água, quem vai ter? A gente ouve que serão 12 milhões de pessoas beneficiadas, mas o acesso direto a essa água é para quem? É para essa pessoa que está aqui ou é para o agronegócio que se está colocando? Um outro fator também vem a questão do rio, como já foi colocado por N pessoas, que o rio não vai dar conta da demanda que está aí proposta, como se está pensando. E também a outra questão é que as comunidades não estão sendo consultadas, não está sendo colocado de maneira clara, olha, a comunidade vai se beneficiar por isso, fortalecimento da comunidade. Mas que fortalecimento da comunidade? Como aconteceu com a gente, que a principal propaganda, eu acho que ainda tem hoje o cartaz, era menino mais vivo. É tempo de mudar para melhor. Aí se Negro de Gilu e Poço dos Cavalos tiveram o território inundado. Aí se a gente pegar a questão de 2 municípios, Itacuruba e Belém de São Francisco. Belém de São Francisco era o maior produtor de cebola do Pernambuco. Hoje, o maior produtor de cebola de Belém de São Francisco planta 10 quilos de cebola, onde plantavam 100 hectares por produtor. O que o município viu, o que a região viu, e era tempo de mudar para melhor. São essas as interrogações que a experiência nos dá, que precisam ser melhor discutidas. E aí, de antemão, tenho certeza que é preciso cuidar do rio, e é preciso a gente aprender a conviver com a seca, que já tem N experiências aí que dão conta disso, de convivência com a seca, sem precisar agredir tanto o rio. Cleiton. Estou contemplado. Está contemplado? Na fala do nosso colega que eu não lembro o nome, Francisco, você falou que vem com a questão do impacto nas comunidades, né, para a absorção e tal. Eu gostaria de saber se tem um estudo, algum projeto, para um impacto tanto positivo quanto negativo, e quais são esses impactos para a comunidade da Conceição. A rodada de perguntas, depois a gente responde uma, tá? Então, seria quais os impactos
impactos para a comunidade. Primeiro, informe, não sei se todo mundo está sabendo, mas a obra ela foi sustada há 2 dias, né? Uma liminar do Tribunal Regional Federal sustou a obra, né? Paralisou a obra. E a minha pergunta tem a ver com isso. Primeiro, se significa que parar a obra é parar tudo, inclusive vocês, né? É isso que eu queria primeiro entender, se é parar somente o trator lá que está cavando ou é parar tudo. Isso é importante saber, porque inclusive eu fiquei surpreso em saber que o Ministério continua trabalhando. Se a obra está parada e se, como foi dito aqui, na verdade a obra não é a obra física, é um grande programa de revitalização, então se é para parar por ordem do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal, era para parar tudo, né? Inclusive o trabalho de vocês. Aí eu queria saber se isso tem impacto ou não, o que é que vocês têm entendimento sobre isso. A segunda questão, sim, e é importante também dizer o porquê que a obra foi sustada, né? O Rio São Francisco ele tem um comitê de bacias, né? Como todos os grandes rios e também pequenas bacias do país, que é um dos modos mais avançados de gestão de recursos hídricos é o comitê de bacias, porque é um modelo democrático, ampliado, que tem governo, sociedade, né? Enfim, ribeirinhos. Então, e o comitê da bacia do Rio São Francisco, ele não aprova a transposição. E o governo, passando por cima dessa deliberação do comitê, está empurrando a obra de goela abaixo. Isso é importante ser dito, todas as câmaras técnicas do Comitê de Bacias deram pareceres contrários à transposição, né? Então, essa é uma informação importante de ser dita, o governo desrespeitando, continuou, e aí uma liminar baseada neste fato, o fato do governo não ter respeitado as deliberações do Comitê de Bacias, a obra foi sustada. Mais uma vez, não é a primeira vez que a obra é paralisada. Essa é uma primeira questão. A segunda tem um pouco a ver com a pergunta do companheiro ali. Eu tive a oportunidade de participar, de fazer parte da equipe do IBAMA no início da gestão, né? Eu fui da assessoria da superintendência aqui de Pernambuco e me lembro muito bem que naquele momento, no começo do governo Lula, havia muita disputa dentro do IBAMA em relação à questão da transposição. Posições completamente antagônicas, né? E aí, assim, é bem na direção da pergunta dele. Toda obra desse porte tem que ter um relatório. Foi dito aqui que já foi feito um relatório de impacto ambiental, né? Sabe-se que o parecer liberou a obra, né? A execução. Agora, deu a licença, né? A pergunta é, claro que liberou, a gente já sabe. Agora, liberou apontando problemas que precisariam ser superados e questões que talvez não tivessem tantos problemas. E aí era importante a gente entender quais os problemas que foram ditos e as soluções a serem dadas. E aí tem a ver agora, porque parece que as soluções estão sendo dadas, aí vai para o Ministério essa questão, estão se resumindo a fazer banheiro, fazer casa de tijolo, que inclusive é questionável, falando da cultura quilombola, tirar as casas de uma tecnologia local e fazer uma tecnologia nova, né? E a pergunta é, isso é resolução de impacto? Isso é enfrentar impacto ou é calar a boca para o povo não se manifestar? E a terceira questão, que tem a ver diretamente com o Ministério, isso aí foram denúncias. Houve um encontro do movimento quilombola aqui no Rio São Francisco, acho que em julho, né? 7 e 8. De julho, o movimento quilombola, das comunidades ribeirinhas do São Francisco, tal, de Pernambuco, de Piauí, de vários estados vieram, e a gente ouviu muita denúncia de que o Ministério da Integração estava inclusive estimulando comunidades a se identificarem como quilombolas, porque era uma área que tinha recurso desse programa que ele colocou aí, né? Existiam já recursos, então as comunidades em se identificando quilombolas, mais rapidamente estariam chegando esses benefícios que tem a ver com o programa da transposição. E aí é muito grave isso, porque constitucionalmente não cabe ao Ministério da Integração estar identificando comunidade quilombola, não cabe ao Ministério estar, enfim, né? Todas as convenções e toda a legislação diz que a identificação é por um processo autônomo próprio, as comunidades que se auto-identificam quilombolas, não cabe ao Ministério, nem à Fundação Palmares, mas muito menos ao Ministério estar estimulando ou dizendo se a comunidade A ou B é quilombola ou não é quilombola. Isso não sou eu que estou falando, foram as pessoas das comunidades quilombolas que deram esses depoimentos, aliás, de comunidades que nem não se diziam quilombolas, o pessoal que estava lá dá testemunha
desses depoimentos. A gente tem um dossiê gravado sobre isso e, inclusive, a gente tem intenção de colocar isso à frente, né? Entrar junto à promotoria federal, porque aí é mudança de competência, é intromissão, enfim. Então, assim, acho que era importante, e o IBAMA especificamente isso. De que forma poderia se explicitar quais são os impactos e o que foi apontado no relatório como alternativa para o impacto? Porque eu não acredito que seja distribuir banheiro, fazer essas migalhinhas que estão querendo calar a boca do povo com isso. Consegue ser a favor da transposição do rio, porque está remanejando água e está remanejando pessoas. E não vai beneficiar quem realmente precisa. Mas realmente, cada vez que as pessoas do governo e do ministério aparecem na nossa comunidade, quando fala da transposição, já falando dos benefícios, né, dá a entender que é como se fosse mesmo uma troca. Aqui em Conceição não foi dito explicitamente, mas em várias comunidades foi dito. Se a obra da transposição sair, vocês ganham banheiro, ganham as casas, ganham o seu quê. Então, é uma troca. É uma troca, né? Então, assim, e aí, inclusive em algumas regiões, promovendo conflito, como é o caso do povo indígena Trucá, com algumas famílias quilombolas que tem naquela região, porque a gente sabe que dentro dos territórios, tanto quilombola quanto indígena, tem pessoas que assumem identidade negra, mas tem pessoas que assumem identidade indígena, e é um direito que as pessoas têm. Agora, isso não dá o direito da gente chegar, se o povo indígena, por exemplo, tivesse tranquilo com a história da transposição, isso não daria o direito de chegar aqui e formar um território indígena dentro do território quilombola. Assim como também não dá o direito de algum externo chegar dentro do povo Trucá, por exemplo, e querer criar uma comunidade quilombola para acalmar aquelas pessoas, para dar força para a história da transposição. Então, assim, Isso aconteceu, né? Com o povo Trucá. Aí, assim, criou conflito, onde o povo é parente, o povo vive bem, estabeleceu aí um conflito em nome de um projeto que a gente sabe e ainda não fomos convencidos de que vai beneficiar o Rio São Francisco e que vai Sobre esse beneficiar assunto, eu acompanhei muito bem. Eu vou apresentar para vocês toda a história, tá? A questão que foi levantada aí foi um aspecto de ser favorável ou contra o projeto. Acho que o primeiro esclarecimento que a gente queria aqui, enquanto IBAMA, deixar claro, que nós somos servidores públicos concursados, né? Nós somos servidores do Estado, certo? O Estado brasileiro. Então, nós estamos cumprindo uma função de Estado. A escolha pelo projeto da transposição, pela opção de transpor o rio, não é minha enquanto servidor. Lá dentro tem hierarquia. A escolha pela transposição é a escolha do governo Lula. O presidente da República optou por isso. Eu sou um servidor público do Estado. Eu tenho que cumprir uma hierarquia. Eu, enquanto servidor, eu não sou contra nem a favor de nada. Eu tenho que ver se a opção do governo atende à legislação ambiental. Se a opção do governo atende aos pressupostos da Constituição brasileira. É isso que eu, enquanto servidor público, certo? Nós somos servidores concursados, tenho que observar. Então, não cabe a minha escolha. A escolha pelo projeto é uma escolha política. A solução optada pelo governo é uma escolha política. E aí, essa escolha política emana do processo eleitoral. O povo escolheu um dirigente para o país. O dirigente foi eleito. Então essa é uma questão de ordem política. A escolha por esse projeto não cabe a nós. Eu, particularmente, teria até outras soluções. Mas não cabe a mim, não foi dado a mim esse poder de estar optando pela escolha de qual é o melhor projeto para sanar esse problema da seca. É um problema de todo o polígono das secas, um problema que atinge uma área grande do território da região Nordeste. Então essa é uma escolha, acho que eu queria deixar isso bem claro, é uma escolha política, certo? Agora, vamos ver se a escolha política ela atende aos pressupostos que a legislação determina. Isso é uma coisa que a gente tem que
e entender qual a nossa função enquanto agente público, né? Outra questão é a questão do acesso à água dos canais. Pela legislação brasileira, tem uma lei chamada Lei 9433, que é a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa lei diz que a água é um bem público, finito, dotado de valor econômico. A água é um bem dotado de valor econômico. Ou seja, pode ser cobrado sim pela água. A lei diz isso. Então, pressupõe-se que a água, enquanto bem público, finito, dotado de valor econômico, vai futuramente a uma tendência da água ser cobrada pelo uso. Como as pessoas nas cidades, certo? Quem tem um sistema de adutora tem que pagar uma conta d'água. É assim que funciona, porque tem um custo para você levar água, tratar água, fazer adutoras, fazer uma caixa d'água. Isso tem um custo, certo? Então, pela Lei da Política Nacional de Águas, o governo ele tem esse direito de cobrar pelo uso da água. Isso é uma coisa que... Agora, como que o governo irá fazer com o projeto de transposição, eu não sei, porque eu posso responder, nós aqui, enquanto IBAMA, enquanto licenciamento ambiental, enquanto projeto da transposição e os detalhes sobre o valor da água, o uso da água, como será essa distribuição e acesso à água, aí é uma questão de projeto que o Ministério da Integração Nacional pode estar respondendo. E tem coisas que até está indefinida. Por exemplo, eu conheço o projeto e tudo, essa questão de valor da água, acesso à água, são coisas que o projeto tem que ser pormenorizado. O que está definido são as linhas gerais. Né? Então, essa parte de acesso à água, valor, isso é uma coisa futura para ser pormenorizado pelo Ministério da Integração Nacional, que a gente vai responder pelo licenciamento ambiental. E aí envolve licenciamento questões relativas ao meio biótico, impacto sobre a fauna, né? Sobre a flora, impacto sobre o meio físico, sobre solos, e impacto sobre pessoas, sobre comunidades, que é o nosso foco aqui. Outra questão é se a água vai para o agronegócio. Aí também é um outro problema que a gente tem nesse projeto. Existe uma bacia doadora, que é essa bacia que a gente, São Francisco, que a gente faz parte. Existe uma bacia receptora, a bacia que vai doar água. Esse projeto ele tem uma característica que confronta os doadores com os receptores. É uma característica desse projeto, certo? Faz parte, é uma contradição do projeto, os doadores e os receptores, né? Mas de toda maneira, se a água vai para o agronegócio, é sobretudo que no Ceará existe uma fruticultura irrigada muito grande, o agronegócio, há uma expansão do agronegócio, sobretudo fruticultura para exportação, a gente sabe disso. Agora, a escolha da água futura, aí também vai depender da fase operativa do projeto, o detalhamento operativo do projeto. Como vai ser a contratação dessa água? Que é o gerenciamento do projeto em si. Que aí o governo ainda precisa pormenorizar e precisa também definir a quem vai destinar a água, a princípio qual vai ser o valor, porque no EIA-RIMA, no estudo de impacto ambiental, ele diz que a água vai para a região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará. No estado da Paraíba, ele fala que a região vai para a região de Campina Grande, no Rio Paraíba. E João Pessoa. Aqui no trecho da Paraíba, mais próximo do estado do Ceará, o rio que vai ser beneficiado vai ser o rio Piranhas, rio Piancó, rio Piranhas, vai beneficiar aquela região próxima ao rio Piancó, rio Piranhas. Isso é que está no estudo de impacto ambiental, está escrito, certo? Não foi o IBAMA que fez o estudo de impacto ambiental, o Ministério da Integração Nacional contrata uma empresa, a empresa faz o estudo de impacto ambiental conforme o Ministério solicita e ele entrega ao IBAMA. A gente só analisa a informação que a empresa contratada pelo Ministério declara. O que está declarado lá, a gente lê, analisa se está de acordo e continua. Mas a água está no EIA-RIMA, que vai para a região metropolitana de Fortaleza. Para abastecimento humano, 90%. 10% da água vai para a irrigação. De pequenas comunidades. É o que está escrito no EIA-RIMA.
10% para pequenas comunidades, está escrito lá. E 90% vai para populações de grandes cidades. Existe a escassez de água lá também, né? A gente costuma falar que esse projeto ele levanta um debate sobre a escassez da água. Isso é interessante, a sociedade está discutindo. Existe uma escassez da água no mundo. E quando o bem é escasso, ele passa a ser objeto de disputa. Quando ele passa a ser objeto de disputa, por vezes essa disputa às vezes nem sempre é fraterna, às vezes tem um debate mais acirrado. Sempre tem. Sempre acirrado. A gente vê em outros países aí que existem guerras aí por água, né? Conflito israelense, entre palestinos e israelenses, e em parte a disputa por algumas faixas territoriais é por conta também de nascente d'água, né? Então, outra questão, qual é o tipo de fortalecimento da comunidade quilombola? A gente está pegando, enquanto IBAMA, o que é a informação que nos chega, o que o Ministério declara, a gente acata o que eles declaram, o que eles sugerem. Às vezes a gente aperfeiçoa a informação. Existe esse documento aqui, ó, Projeto Básico Ambiental, PBA, que vem depois da licença prévia, da LP. Isso, depois da análise do ERIMA. E tem esse programa, o item 17, que é o Programa de Desenvolvimento... Esse foi elaborado pelo IBAMA? Não. Esse foi elaborado pelo Ministério da Integração Nacional, pela Logos Engenharia e pela Concremate Engenharia. Esse é o documento que tem aquela questão das casas, dos banheiros. Esse pode ser disponibilizado para o movimento? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Toda informação é pública. Deveria estar aqui. Princípio, né? Não, mas tem que ser pública. A obra é pública, a água é um bem público. Tudo tem que ser público. Não tem nada a ser escondido. Eu acho que o debate tem que existir. Essa informação é pública. Eu posso deixar isso aqui com vocês, não há problema. Eu tenho outra via lá, certo? Lá em Brasília. Eu só queria complementar ainda que esse é o nosso objetivo aqui. A gente quer também avaliar qual o grau de informação que vocês têm, qual o tipo de relacionamento que vocês estão desenvolvendo com o empreendedor, né? E tudo isso faz parte do nosso trabalho. Nós estamos com um documento que a gente tem por base a informação desse documento e a gente quer avaliar como é que está sendo implementado isso, né? Essa é uma das nossas funções aqui no campo. Aí, então, ao final eu deixo essa via aqui com vocês, que esse aqui é um dos documentos do PBA, que é o Programa de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas, é que tem esse compromisso. Às vezes esse compromisso com a comunidade... Oi? Ele está disponível no site também. Está disponível no site também, né? Às vezes esse compromisso está desatualizado já. Foge, ou às vezes é pouco em relação ao que a comunidade deseja. Às vezes é esse tipo de problema, de interlocução entre o Estado e a sociedade, porque a gente aqui está representando o Estado, acaba sendo o Estado, né? Então o que ocorre? Às vezes o compromisso firmado aqui é um compromisso que a comunidade diverge, ou às vezes acha que é pouco, não sei. Eu acho que esse objetivo de estar aqui na comunidade, dialogando, conversando, é um objetivo de realmente, como o Rodrigo falou, de colher essa... um pouco de informação. Gerar informação, porque a gente só tem informação pelo papel. A gente quer ouvir informação de pessoas. Porque é diferente eu ler um papel e vir aqui na comunidade. É outra relação. Então, experiências passadas quanto à hidrelétrica, que o colega falou de... do Lago de Itaparica. Olha, essas experiências ocorreram, são experiências ruins. A gente sabe que o impacto ambiental sobre pessoas, em geral, tem experiência ruim no país inteiro. Mas a hidrelétrica de Itaparica, eu não sei nem a época. Na época não tinha a lei ambiental. A lei ambiental no Brasil surgiu em 81. Itaparica de 78. Itaparica de 78, no governo militar. Era outra relação, era outro tempo. Não tinha democracia. Era outra época. Na época havia um governo autoritário. A perspectiva do governo era fazer a obra a qualquer custo. Hoje a gente vive isso. A questão que a gente vai levar a manhã toda, vai discutir isso, né? Vamos passar para os outros. Não, eu gostaria que... Não sei, isso é um negócio difícil. Mas enfim, de toda maneira, as experiências negativas, elas existem, né? Então, só continuando, então esse tipo de experiência que houve no passado, eu acho que deveria servir como aprendizado para o Estado, para o governo, né?
Outro ponto, quais são os impactos para a comunidade de Conceição de Crioulas? Olha só, os impactos que são descritos no EIA-RIMA são impactos de ordem genérica. Né? Existem impactos de natureza que fala sobre realocação de pessoas, impactos sobre o inflacionamento do mercado local, existem impactos muito diversos. E eles estão descritos no EIA-RIMA. Eu acho que a comunidade deveria, né, chegar para a comunidade um estudo de impacto ambiental inteiro, para vocês terem acesso, ponto a ponto, para conhecer melhor o que foi estudado nesse projeto. Porque são muitos papéis, é um volume de papel dessa altura aqui, é muita coisa. Então, assim, pontualmente de cabeça, a gente não consegue lembrar. É um universo de informação muito grande, que a gente não cuida só da integração do São Francisco. A gente cuida lá de hidrelétricas, barragens, linha de transmissão. Então, no IBAMA, o licenciamento ambiental, a gente cuida de empreendimentos em país inteiro. Eu, particularmente, estou em aproximadamente 25 empreendimentos. Você deve estar mais ou menos isso. Em torno de 20, 25 empreendimentos. É muita coisa, então é muita informação. De antemão, a gente não consegue lembrar ponto a ponto. Mas eu acho interessante que a comunidade deveria ter aqui um EIA-RIMA na mão. Aí, só continuando. Parar a obra significa parar o projeto, o que o amigo falou ali pra gente. Olha só, ontem... André. É o André, né? O André perguntou... André, você perguntou, parar a obra significa parar o projeto? Por que a obra foi suscitada e quais são os problemas e soluções? E se parar a obra significa parar também o nosso trabalho aqui? Ontem não, a liminar do juiz saiu dia 10. Dia 10 foi... Nós tomamos conhecimento dela pela imprensa na terça-feira. Na quarta-feira, nós enviamos um e-mail para aqui, a gente já estava aqui na região, mandamos um e-mail lá para o nosso diretor perguntando. Nós não fomos, um oficial de justiça não chegou até nós. O oficial de justiça chegou lá em Brasília até o ministro da Integração Nacional, levou a ordem judicial para suspender a obra, uma liminar. A obra está parada. O Exército parou a obra, a gente esteve lá na obra, o Exército não está fazendo nada, parou tudo, estivemos lá. O que acontece? Parar a obra significa parar o projeto? Nós fizemos a mesma pergunta por e-mail para o nosso diretor, porque nós temos hierarquia, nós somos simples servidores. Foi a resposta que determinou que, como o IBAMA não foi notificado oficialmente, o IBAMA não é réu do processo, o réu é o Ministério da Integração Nacional, determinou que a vistoria continuasse, até como forma de saber realmente se a obra está parada ou não, até como forma de saber... Se ela pode ser parada nesse estágio, você vai precisar de fazer alguma complementação para que não venha a causar outro impacto ambiental em decorrência da parada da obra, tipo processo erosivo, contenção de... resto de óleo, taludes, essas coisas. Aí determinou que continuássemos em vistoria. Essa foi a determinação do nosso diretor, que é nosso chefe imediato. A gente cumpre uma hierarquia, certo? Então, determinou a continuidade da vistoria. Mas a obra está parada. Os 2 canais de aproximação que o Exército está fazendo, porque o Exército não está fazendo a obra da transposição em si. Isso vai ficar por conta de empreiteiras, certo? O Exército está fazendo só o canal de aproximação. Está fazendo canais para instalar as bombas. A minha pergunta só foi por isso. Não, quando eu entendi. Vocês colocaram no início era que a obra não era somente a obra física, era todo É um projeto. de ações. Exato. Se isso está parado, em tese, para tudo. Né? Mas está explicitando paralisação das obras. A liminar... É porque a liminar diz sobre paralisação das obras. Aí nós consultamos a nossa chefia, porque decisão judicial se questiona ou se recorre, mas não se descumpre. Né? A gente não pode descumprir decisão judicial. A gente fez a mesma pergunta. Aí a nossa chefia falou que não, que como a determinação é parar a obra, né, e o IBAMA não é réu, poderia continuar a vistoria. Foi essa solução que a nossa chefia deu. Agora, aí outra questão que vem, problemas e soluções. Se sair a transposição, vai sair alguns benefícios para a comunidade. Olha, algumas obras, alguns benefícios para a comunidade são derivados do projeto da transposição. Acaba que saindo a transposição,
os compromissos que saíram, são derivados da obra, também acabam por sair. Seria um sistema de compensação. Existe uma compensação ambiental, certo? Então, uma obra saindo, existe um impacto, se compensa ela. Então, essa é a razão, a filosofia do licenciamento ambiental. É você compensar impactos. É evitar que, por exemplo, a comunidade seja retirada, que as pessoas percam suas casas. Né? Se vai ter uma obra, se o impacto dela é desalojar 1.500 pessoas, porque vai passar um traçado de canal, o que você vai fazer com essas 1.500 pessoas? Tem que ser descrita no projeto, né? Tem que ser discutida com a comunidade, tem que ser colocada todo esse encaminhamento, e é isso que o IBAMA analisa. A gente sente muita vontade de estar aqui conversando com vocês, não tem problema nenhum em relação a isso, faz parte do nosso trabalho, para dizer justamente isso. Né? Inclusive tem muita dificuldade ainda de desenvolver instrumentos que mostrem ou avaliem o grau de impacto ambiental exclusivo na sociedade, ou social, como a gente queria dizer. Por isso a questão socioeconômica foi inserida no licenciamento ambiental. A gente tem esse debate intenso dentro do IBAMA, como você mesmo colocou. Houve uma disputa, realmente há dentro da nossa coordenação, dentro da diretoria, todas as diretorias de licenciamento ambiental, um intenso debate para que a gente se aprimore nessa questão de avaliar melhor os impactos sobre a sociedade. Então, quando a gente fala em licenciamento ambiental, quando se diz que tem um impacto, vai remover 1.500 pessoas, a gente quer saber o que vai acontecer com essas 1.500 pessoas. Né? Não queremos que o exemplo de Itaparica seja revivado aqui. Né? Nós temos todo um compromisso de dar solução para isso. Agora, uma questão que não só eu, outras pessoas perguntaram aqui, que é diretamente a ver com o IBAMA. Quando o IBAMA analisou o relatório, que foi explicado, foi uma consultoria que fez, quando recebeu, o que o IBAMA avaliou como principais riscos, né, e possibilidades de superação? É isso que ninguém disse isso. Deixa eu explicar. Olha só, esse licenciamento ambiental está em curso no IBAMA desde 1993. Nós estamos em 2007. Ou seja, nós temos aí 14 anos que esse projeto está em curso, lá dentro do IBAMA. A equipe que analisou essa matriz de impactos, né, sobre pessoas, sobre área física, sobre territórios, sobre fauna e flora, foi uma outra equipe. Nós não participamos dessa equipe. O IBAMA é um órgão, como qualquer órgão público, as pessoas entram, saem, um se aposenta, outro morre, outro troca de trabalho, muda de emprego, sai do setor público, vai para a iniciativa privada. A equipe que analisou os impactos ambientais, nós não participamos, nós estamos no IBAMA há pouco tempo. Nós entramos no IBAMA no concurso de 2005. Eu entrei em 2005 no IBAMA, você entrou em 2007, entrou esse ano. Mas somos no mesmo concurso, somos novos na casa. Me desculpa, mas não justifica, porque assim, vocês estão aqui como IBAMA, a instituição, e precisa ter as informações necessárias para que a sociedade requer. Em relação a um projeto tão polêmico, então o mínimo que é isso, a instituição que foi encarregada pelo governo de fazer análise de um relatório de impacto ambiental, que é um dos pontos de discussão da comunidade aqui, várias das questões faladas se remetiam a isso. E a instituição não sabe dizer para a comunidade quais são os impactos que foram analisados pela instituição. Exatamente esses impactos estão descritos na licença prévia e na licença de instalação. Que nós sabemos que não respeitou a Convenção 69 da OIT, que eu acho que isso é um dado importante que vocês precisam notar aqui. Né? Olha só, eu sinceramente,